Então, professora, bom dia. Eu vou dar meu bom dia para vocês todos, todas que estão aí. Agradecendo primeiro por essa oportunidade, porque realmente quando a gente escreve um livro, o maior desejo da gente é que esse livro encontre diálogos, né, na leitura de outras pessoas. Não faz o menor sentido para quem escreve livros que o livro não seja lido, porque se a gente escrevesse para a gente mesmo, a gente colocaria dentro da gaveta e estaria tudo bem, estaria tudo bem. Como a gente faz com muitos escritos, eu faço com muitos escritos que ainda estão na gaveta, que estão aguardando o momento e que pode ser que nunca saiam da gaveta. Mas os que saem da gaveta e vão para a publicação, eles desejam encontrar conversas, né, leituras, e porque o sentido da história, na verdade, ele se completa com essas releituras, com esses diálogos. Então, muito obrigada por vocês terem se disposto a ler o Minha Vida na Cor-de-Rosa. Eu espero que tenha sido uma experiência, no mínimo, provocativa, e que vocês possam continuar lendo o que quiserem sempre pela vida fora, porque se tem uma única coisa que o mundo não toma da gente, é o conhecimento. Então, quanto mais vocês conhecerem, saibam que maior será a capacidade de vocês de lidar com qualquer coisa que for. E o conhecimento ninguém toma da gente, né? O dinheiro pode ir embora, as coisas materiais podem ir embora, mas o conhecimento, ele, enquanto a gente tiver consciência, ele está com a gente. Então, é isso. Obrigada, bom dia. Vamos lá, Júlia. Você começa? Acho que a Maria Luísa vai querer começar primeiro. Então, vamos lá, Maria Luísa. Bom, é um prazer recebê-la na nossa escola. Meu nome é Maria Luísa. E, bom, a primeira pergunta é: como surgiu a ideia desse livro e como foi organizar essa obra? Obrigada, Maria Luísa. Então, a ideia, o livro, eu já falei isso em diversas entrevistas e bate-papos, que assim, eu sempre devo fazer uma menção honrosa ao editor do Minha Vida na Cor-de-Rosa, que além de meu editor é meu amigo, porque na verdade eu tinha um conto escrito, ele nem sabia, um conto que está no livro, um conto que se chamava A Garota do Ônibus. Então quem lê o livro sabe mais ou menos do que eu estou falando. E esse meu editor querido e meu amigo me ligou um dia e falou para mim: Penélope, eu queria muito ter um livro, um romance juvenil, que falasse sobre feminismo, mas que não falasse só com as mulheres, que falasse também com os homens, né? Eu estou falando mulheres e homens porque, embora vocês ainda estejam um passo antes da vida adulta, já não são mais crianças, né? Então, meninos e meninas. Então, ele queria esse livro e falou para mim na época que achava que eu teria capacidade de escrever história. E como eu sou uma mulher ativamente articulada nessas questões de igualdade de gênero, então eu fiquei com vontade de escrever a história, resgatei esse conto dessa minha gaveta que eu falei para vocês, essa gaveta de coisas ainda não publicadas, resgatei esse conto e achei que esse conto poderia estar no meio da história e, enfim, e aí eu parti para escrever a história, que aí isso é outra coisa. Mas foi mais ou menos assim que começou, Maria Luísa. Obrigada, viu? Aliás, não tem sido um tempo muito fácil, né, para o mercado editorial, né, para editores e autores, e ainda assim persistem escrevendo.
você tem observado esse cenário, como você tem observado esse cenário na nossa literatura? Você está falando especificamente de um cenário atual, assim, com relação à censura, esse tipo de coisa? Também. Você está fazendo uma referência ao momento político que a gente está vivendo? Tipo, com esse cenário todo de pandemia, político. Tá. Então, assim, olha, Maria Luísa, vamos pensar uma coisa assim, vocês são ainda muito jovens, mas vocês já têm conhecimento suficiente de história do mundo, história do Brasil, história do mundo. Vocês já alcançaram um conhecimento já suficiente para pensar determinadas questões. Quando a gente olha para trás na história, a gente consegue compreender o nosso presente, né? E se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que muitos ganhos foram conquistados, né? Muitos ganhos no sentido de luta mesmo, né? Não foi, nós não fomos presenteadas, as mulheres não foram presenteadas, por exemplo, com direito ao voto. Mulheres lutaram para poder votar. Hoje, quem não tem memória histórica pode falar assim, mas a mulher faz tudo, a mulher pode trabalhar, a mulher pode votar, a mulher pode dirigir, mas quem tem memória histórica sabe que num passado muito recente, muito recente, por exemplo, nos anos 50, as mulheres ficavam, isso é, imensa maioria ficavam à sombra de seus maridos, ou pais ou maridos, né? E então a gente está falando de coisas que aconteceram aqui num passado recente, um passado que está encostado nas nossas costas, né? Quando a gente fala de coisas que aconteceram há 200, há 300 anos é uma coisa, mas coisas que aconteceram há 30 anos, há 20 anos, há 40 anos. Então, hoje a gente convive entre gerações que se chocam nesse sentido das questões de gênero, por quê? Porque para os nossos avós, por exemplo, talvez seja muito confuso, né, falar de determinadas questões de tanto de gênero quanto de orientação sexual que a gente conversa hoje em dia publicamente e que eles, na época de juventude deles, não lhes era permitido nem pegar na mão do namorado. Né? Então, assim, a gente tem um choque, sempre um choque histórico muito grande para conseguir progredir, para ir além, né? Para questionar os nossos costumes, os nossos hábitos, os nossos valores. Mas é preciso que a gente tenha uma memória histórica. Então, assim, esse enfrentamento da dificuldade, Maria Luísa e todos e todas que estão aqui, esse enfrentamento de censura, esse enfrentamento das questões difíceis, essa necessidade da gente se posicionar para conquistar direitos, sempre existiu e sempre vai existir. Muita gente, vocês vão escutar ao longo da vida toda de vocês, muita gente fala assim, eu não gosto de política, eu não discuto política. Só que as pessoas se esquecem que é pela política que a gente conquista direitos. Não tem jeito, não tem jeito. Enquanto não tiver uma lei assegurando determinadas coisas, a gente não tem esse direito garantido. E quando essa lei existe, a gente tem que lutar para essa lei ser efetivamente executada e preservada, porque o fato de ter a lei não significa que as pessoas não voltem atrás, né? Então, o conflito sempre vai existir. Essa necessidade de ir para o debate, de enfrentar o conflito, sempre vai existir. Não dá para viver uma sociedade de direitos se a gente se isentar de participar do debate, a gente ficar morno, sabe? Se a gente ficar assim só, não quero saber disso daí. Geralmente quem fala que não quer saber são pessoas que têm muitos privilégios, né? Então aí a pessoa fala assim, não quero saber de coisa, de discussão sobre racismo. Por quê? Porque eu sou branco. Não quero saber dessas discussões sobre feminismo. Por quê? Porque eu sou homem. Então, assim, as pessoas elas são convocadas à indignação quando o assunto fere os seus direitos. Por que não a gente se convocar para os assuntos que ferem os direitos de todos e todas?
Então, assim, esse é o princípio que a gente tem nas mãos para escrever coisas que realmente, efetivamente, trabalhem com mudanças sociais, né? Que operem no campo das mudanças sociais. E para isso a gente tem que ter um pouquinho, né, de coragem para ir para o fight, para ir para a briga, não é? Então, porque senão, se eu ficasse só contando histórias cor-de-rosa de princesas que querem esperar o garoto ideal para casar e eu não estaria aqui com vocês, né? Eu acho que talvez, espero que a geração de vocês não aceite mais determinadas histórias, porque não cabem mais diante de tantas coisas que a gente já conquistou. Concordo. E para finalizar minhas perguntas, fale para a gente sobre suas realizações. Sobre as minhas realizações, eu não tenho muita coisa. Assim, alguma coisa, eu acho que talvez a minha maior realização é poder conversar com vocês. Eu acho que essa é a grande realização do escritor, porque o resto é trabalho e muito, 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 muito trabalho, muita leitura. Quem pretende trabalhar com palavras, seja como escritor, ou como advogado, ou como, enfim, sei lá, qualquer atividade que use muito a palavra, tanto na forma escrita quanto na forma falada, tem que saber que a gente precisa ler muito, a gente precisa ter a capacidade de se reformular o tempo todo, de reavaliar se a gente está pensando certo, se a gente está pensando errado, não ter vergonha de refazer esse caminho, né, de falar, puxa, olha, eu expressei essa opinião, mas eu pensei melhor, eu aprendi outra coisa, não é bem assim. Mas, assim, os grandes momentos de realização para mim como escritora é estar com os leitores, saber que alguém leu o livro, sabe? Isso é muito positivo. Assim, acho que o grande auge para mim da minha vida na Cor-de-Rosa foi quando eu soube que o livro ia estar distribuído nas escolas públicas, por exemplo, né? Então, assim, Minha Vida na Cor-de-Rosa ganhou um prêmio importante. Os prêmios são importantes, porque não para o escritor em si, embora seja importante para a carreira do escritor, da escritora, mas o prêmio ele é importante para fazer a sociedade lembrar que existe aquela forma artística, que existe a literatura, que a literatura nacional, ela tem que ter um destaque. Então, assim, esse fomento à literatura, que também ajuda a formar leitores, é importante do prêmio. Mas, na verdade, para mim, um prêmio muito mais significativo é encontrar uma turma que leu, é saber que o livro está distribuído de graça nas escolas públicas. Isso me fez chorar, entende? Isso me fez chorar de verdade, assim, pensar, poxa vida, são milhares de livros distribuídos na escola pública, né? Porque nem todo mundo nesse país pode pagar por um livro, né? Então, foi muito emocionante para mim. Então, acho que essa é a realização, esse tipo de realização que eu gosto de levar comigo. Respondi tudo, Maria Luísa? Respondeu sim. Bom, foi um prazer falar com você. E obrigada. Tá bom. Fica aí. Oi, bom dia. Oi, Júlia. Meu nome é Gabriela. Não, é a Gabriela, agora é a Júlia, agora eu tô confusa. Agora é a Gabriela. Eu achei que a Júlia que ia falar agora. Não. É que assim, eu tô vendo só a Júlia, porque as outras pessoas que estão em casa estão com a câmera fechada. E é tão difícil, gente, ficar olhando para os negocinhos fechados. Você não sabe se a pessoa está fazendo careta para você, se a pessoa está dormindo.
É muito... Foi Então, ela. pelo menos eu estou olhando para a carinha da Júlia e ela está sorrindo para mim e aí eu estou conseguindo me soltar aqui. Sabe o que acontece, Janela? É como tem vários na escola e tem poucos em casa. Os que ficam em casa não gostam de ativar, né? De ligar Porque eles devem estar de pijama. Isso. Então, mas aí, agora, como os que estão na sala, vêm aqui até a câmera. Ah, então tá bom, agora entendi. Tá bom. Então, continuando. A minha primeira pergunta é o seguinte. Isso. Minha primeira pergunta é assim: após a leitura do livro, percebi que você valoriza o engajamento social das pessoas. Você poderia falar um pouco sobre? Ai, Gabriela, eu valorizo muito o engajamento, muito. E olha, se a gente for pensar, o engajamento realmente é uma arma, não é? É uma arma para o bem e para o mal. Porque hoje a gente tem na internet, por exemplo, o cancelamento que pode acabar com a vida de uma pessoa. E às vezes esse cancelamento, ele pode acontecer de uma maneira bem desmedida, né? Porque as pessoas às vezes confundem uma ação com a própria pessoa, né? Então, sei lá, eu falo uma bobagem qualquer e as pessoas vão lá e falam assim, você falou uma bobagem, né? E aí a crítica é a bobagem que eu falei e não a minha vida, a minha história de vida. Mas às vezes as pessoas se entusiasmam e cancelam a vida, né? Cancelam a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa, todo o trajeto de uma pessoa. Por isso que eu digo que a melhor lição que a gente pode aprender da vida é quando a gente erra, a gente imediatamente dizer assim, peraí, eu te ofendi com isso? Se eu te ofendi com isso, tem alguma coisa errada. Pode ser até que eu ache que você não está certo ou certa na sua análise, mas o fato da gente ter falado algo que ofendeu uma outra pessoa é motivo suficiente para a gente dizer assim, peraí, vou pensar de novo, né? Então, assim, eu valorizo o engajamento, sim. Eu valorizo muito a educação política, a educação pela cidadania, porque a gente se educa na escola, vamos pegar a escola, a gente não se educa só na escola, né? A gente se educa na escola, na família, na sociedade, a educação é um processo mais amplo. Mas a gente se educa na escola, por exemplo, para quê? Qual o objetivo de receber uma educação formal na escola? Para que a gente aprende a ler, a escrever, a contar, a olhar, reconhecer um mapa, reconhecer o que é migração, o que é imigração, reconhecer o que é rio, o que é mar, o que é oceano. Para que a gente aprende tantas coisas na escola? Você tem uma ideia, Gabriela? Para que a gente aprende? Vai, Gabriela, você é tão linda, inteligente, poderosa. Vai, fala aí. Para que a gente aprende, Gabriela? Para que você acha que você está aprendendo tanta coisa? Ela está com vergonha. Gabriela, fala, mulher. Oi, Pedro. E ela sabe, sim, ela vai falar. Gabriela, não fica com vergonha, a gente está num papo, tipo assim, papo de amiga, tomando café, comendo bolo. Para que você acha que a gente aprende tanta coisa? Eu acho que é importante a gente aprender tudo que a gente aprende, porque assim nós nos tornamos cidadãos conscientes e deixamos de ser alienados, né? Para não cair na propaganda do próximo, cada um tem a sua visão de tudo. E ter o raciocínio lógico. Você é perfeita, é isso mesmo. A gente tem que receber da educação o que nos conduza a ter uma autonomia, a pensar por nós mesmos, não é? A ter um pensamento próprio. E esse pensamento, para a gente ter esse pensamento próprio, a gente precisa ter uma visão ampla de
História do mundo, história do nosso país, história dos povos, geografia, condições geográficas. Por que a geografia é tão importante? Às vezes a gente estuda a geografia e fala assim, gente, para que eu estudo isso? Ai, negócio do solo, nada a ver. Aí, quando você começa a entender a sociedade, você fala assim, claro que esse povo tinha que reagir dessa forma, porque ali onde eles viviam não tinha alimento suficiente, não dava para plantar, era um chão com gelo mais da metade do ano. Então, assim, a gente entende determinados comportamentos humanos também pela geografia. Por que a gente precisa de matemática? Porque tudo é matemática. Eu sou de humanas, gente, mas eu sempre gostei de matemática, porque eu olhava para a matemática e via a função. Eu via a função para compreender a vida. A gente olha para um prédio, quem mora em prédio sabe que se não for matemática, o prédio cai. Se não souberem fazer os cálculos matemáticos corretos, o prédio vai cair. Né? A gente escuta música e ama música. Quem não gosta de música? Tem alguém aqui que gosta de viver em silêncio absoluto o tempo todo? A gente adora música e música é matemática. A música é matemática. As notas, quem estuda música sabe disso. As notas musicais são todas contadas tempo a tempo, fração de tempo, e aquela mistura matemática é que faz com que a gente consiga identificar nas notas um ritmo, uma melodia. Então, assim, gente, o conhecimento, ele serve para nos libertar. Para nos libertar. Então, engajamento é importante, mas ele é importante com conhecimento. O que é triste é a gente ver gente se engajando falando que a Terra é plana. Aí complicou. Aí a gente volta mais de 1000 anos, entendem? Hoje a gente tem cientistas que estão tendo que explicar de novo que a Terra não é plana. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? O que é para a cabeça de um professor, por exemplo, de geografia, falar, então, deixa eu voltar com vocês aqui, ó. Vou falar para vocês que a Terra é redonda, gente. Quer dizer, não dá, né? A gente tem tantos conhecimentos mais avançados para a gente conquistar, e a gente está tendo que voltar em coisas que ficaram lá para trás. Então, assim, o engajamento, ele é muito importante, mas ele é importante com leitura de mundo, com leitura de conteúdo, com conhecimento, porque também ficar falando sobre o que a gente acha que é, mas não conhece, não leva a gente a lugar nenhum. É isso que eu penso, né? E é o que eu tento praticar, entendeu, Gabriela? Eu tento aprender um pouquinho todo dia, antes de falar bobagem, sair falando bobagem, eu tento aprender alguma coisa todos os dias. Ah, perfeito. Então, a segunda é o seguinte: a personagem Camila pode ser entendida como um grito dos excluídos em nossa atual sociedade? A personagem Camila pode ser entendida como um grito dos excluídos em nossa atual sociedade? Eu acho que não só a personagem Camila, né? Acho que não só ela. Aliás, eu dei esse nome por causa de uma amiga minha, e ela ficou tão contente que eu dei o nome dela. Ai, ela não acreditou, eu não contei. Quando ela leu o livro, ela falou, ai, você deu esse nome para o personagem por minha causa? Eu falei, foi. Ela ficou super emocionada. A gente, quando escreve livros, a gente pode fazer essas brincadeiras, sabe? Dar o nome de uma amiga para um personagem. Então, mas eu acho que não é só a Camila que representa algum tipo de exclusão. Eu acho que vários personagens ali passam por determinadas situações de exclusão. Por exemplo, o Beto, quando ele expõe um pouco sobre como é a família dele, né, e como aconteceu dele nascer, enfim, do pai e a mãe resolverem ter filhos juntos, eu acho que a imediata reação da maioria das leitoras e leitores brasileiros é falar, como? Como assim? Né? Ele tem pai gay, mãe lésbica? Como assim? Nossa, ela está falando disso no livro, né? Porque assim, a gente vive numa sociedade muito conservadora, as coisas existem,
né? As coisas existem ao nosso redor e a sociedade conservadora fecha os olhos e fala assim, não quero ver. Porque eu não quero ver significa que essa coisa não existe. Mas as coisas existem, né? E as pessoas, eu acho que nesse tempo que a gente vive, as pessoas que são excluídas cansaram de viver excluídas, cansaram de viver escondidas. E eu acho que eu tento, no Minha Vida Não é Cor-de-Rosa, mostrar que todo mundo tem alguma coisa para esconder numa sociedade conservadora. Todo mundo tem alguma coisinha que é reprovada socialmente. Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Aí vamos ver se a Júlia, que é minha amiga face to face aqui, se ela vai concordar comigo. As pessoas que são descendentes de etnias orientais, sejam japoneses, coreanos, chineses ou outras etnias orientais, têm uma cobrança social que ou são alunos excelentes, ou são alunos que só tiram 10, ou são a negação total, tipo aquele aluno mais relaxado, que não tem meio... Olha que injustiça, quer dizer que todo mundo pode ser normal, né? Ter dias bons, ter dias ruins. Mas se você tem uma aluna oriental, você tem que olhar para ela e falar assim, essa aqui, só ou tira 10 ou tira 0. Concordo, e a gente pode perguntar para a Júlia se é verdade o que eu estou falando, se ela sente na prática que existe uma expectativa social em cima das pessoas que são descendentes de orientais, nesse sentido. A gente pode perguntar para a Júlia e escutar se é verdade. Sim, eu já vivi esse tipo de estereótipo, né, na minha vida, mas felizmente eu fui criada em um ambiente familiar que sempre respeitou as idades. Então, eu digo que eu sou um intermédio entre a negação na escola e a aluna top. Eu sempre respeito meus limites. Como qualquer pessoa normal né, Júlia? Porque todas as pessoas têm dias bons, têm dias ruins, tem disciplinas que a gente vai muito bem, tem disciplinas que a gente não vai tão bem, tem anos, às vezes, na escola que a gente não vai bem. É normal, é a vida humana, a vida é dinâmica. Agora, essa expectativa em cima de uma pessoa tem a ver com o quê? Com um estereótipo. E esse estereótipo é algo negativo. Para quem sofre, é muito negativo. Para quem comete, quem faz a ação de agressão, pode até subestimar, falar, não, é uma brincadeira, nada a ver. Mas quem suporta essa carga toda vez, é muito ruim. É muito ruim. Então, é sobre isso que a gente precisa... eu acho que é sobre isso que eu quis falar no Minha Vida na Cor-de-Rosa. Por exemplo, tem um personagem, o Eduardo, não sei se você se lembra, que ele ofende a Olivia e tal, e fala para ela que ela ser assediada, ou ser agredida, ou ser alvo de uma violência sexual, tudo bem, porque ela é mulher. Ele naturaliza isso, porque tudo bem, tipo assim, acontece isso com mulher. Agora, comigo não. Comigo isso não pode acontecer. Agora, o Eduardo também não é vítima. É um menino, gente, é um garoto. Que vivência que ele tem? Ele é um garoto, está aprendendo a viver, e ele já está aprendendo a viver com esse tipo de pensamento que o restringe, que abafa suas dores, que ele não pode sentir. Ele não pode sentir. Ele tem que passar aquela pose de não, eu não vou passar por isso porque eu sou macho. Isso é ruim demais. Isso é devastador para um menino. O menino também sente tristeza e às vezes estão inseridos em contextos que não podem chorar. Porque se chorar, alguém vai falar assim, você é um frango, ou você é uma menina, ou você é não sei o quê. Enfim, vai fazer vai tratar de forma pejorativa, maldosa, esse sofrimento do menino, do rapaz, do homem, né? E aí a gente tem lá na frente casamentos que se destroem. Por quê? Porque os homens não conseguem verbalizar os seus sentimentos para suas companheiras, para os seus filhos.
E porque cresceram assim, abafando esse lugar. Não podem falar, ficam desempregados e não podem falar que estão com medo. Né? Ficam desempregados e não podem chorar de desespero. Porque, afinal de contas, como assim? Você tem que ser um vitorioso, você tem que ser um guerreiro, um macho alfa. Isso não existe, nós somos humanos. Então, assim, o Minha Vida Não é Cor-de-Rosa é um livro que eu escrevi sobre esse lugar humano, que é um lugar de descoberta constante de quem a gente é e de aceitação das nossas fraquezas também, das nossas dores, sabe? Das coisas que nos fazem mal, né? Nem tudo é uma foto com filtro no Instagram, né? Tem muita coisa na vida além disso, né? Não é verdade? Tem muita coisa. Mas e aí, tem mais, Gabriela? Falei demais, né? Eu falo muito. Sim, tem mais algumas. A terceira é: o fato de você ser graduada em Direitos Humanos influenciou a história do livro? Influencia tudo na minha vida, Gabriela, porque não tem jeito, né? A gente não acorda de manhã e faz assim, vou fingir que eu não sei isso. Eu vou desligar esse assunto. Não dá, né? A gente carrega tudo que a gente vai conhecendo e vai somando de conhecimento, a gente vai carregando por onde a gente for na vida, né? Eu gosto muito de assistir séries, e eu gosto muito de assistir séries de época, sabe? Assim, filmes de época e tal, medievais, enfim, ou medievais são os que eu gosto mais, mas eu gosto muito de filme de época. E tem uma série muito engraçada que se chama Outlander. Eu acho que é engraçada porque ela volta no tempo. Eu acho muito engraçado isso de voltar no tempo. Curioso, né? Muita gente escreveu sobre isso, fez filmes sobre isso, voltar, atravessar o tempo, ir para o futuro, voltar para o passado. Né? É uma curiosidade humana, né? Porque o ser humano ele tem essa necessidade de eternidade. Então, quando a gente atravessa o tempo, é meio que viver eternamente, né? Viver outros períodos históricos e tal. E ela faz isso nesse filme. E tem um dado momento, e ela é enfermeira, Gabriela, ela é enfermeira. E ela vai lá para trás. Ela vai lá para trás quando não existia, por exemplo, penicilina. E as pessoas se machucavam e logo aquela ferida ela putrefava e a pessoa perdia o membro. Perdia o membro. Imagina, tinha uma ferida na mão, aquilo começava a apodrecer, não tinha higiene correta e aí cortavam a mão da pessoa. Quando ela vai para o passado, eles começam a achar que ela é bruxa. Sabe por quê? Porque ela lava as feridas com sabão, porque ela passa álcool nos instrumentos para poder esterilizar os instrumentos. Só que, na verdade, ela tem um conhecimento que eles ainda não têm. E aí ela é julgada como bruxa. Ela é julgada como bruxa. Então, assim, o conhecimento, ele vai com a gente por onde a gente estiver. E isso, às vezes, pode ser, inclusive, um fardo. Né? Por isso que tem aquele ditado que fala: a ignorância é uma bênção. Mas eu prefiro o fardo do conhecimento do que a ignorância. Temos mais? Qual o ponto mais relevante no livro, na sua opinião, e por quê? Eu não ouvi, Gabriela. Qual o ponto mais relevante no livro, na sua opinião, e por quê? Eu acho que para mim, se eu fosse resumir a minha vida na Cor-de-Rosa, eu ia resumir o primeiro parágrafo que começa o livro. Sabe? Se vocês voltarem lá no primeiro parágrafo e reler esse primeiro parágrafo, tentem ler em voz alta, assim, para vocês mesmos. Eu acho que é aquilo que eu penso sobre a vida e sobre o que é o livro e sobre o que são as relações. Eu acho que aquele primeiro parágrafo, para mim, é muito importante, continua me emocionando até hoje. Não sei, você lembra o que está escrito no primeiro parágrafo, Gabriela? Não, né?
Eu tô com o livro aqui. Deixa eu dar uma olhada. Então vai lá olhar. Depois você conta pra gente. Mais alguém vai perguntar? Eu vou, finalmente chegou a minha hora. Ai, Júlia, que legal, que bom. Enquanto isso, a Gabriela vai lendo o primeiro parágrafo, Júlia, fala. A professora vai falar? A Pro? Oi, Penélope. A Oi, Gabriela Pro. está procurando. Tá? Deixa ela à vontade. É um bate-papo. Aí, Júlia, isso. Aí, Júlia. Em seguida é você, tá bom? Vai, Júlia. Bom, enquanto ela vai pesquisando lá, Isso. eu queria te parabenizar, né, por trabalhar, por abranger os tópicos vigentes na nossa sociedade com tanta amabilidade, sabe? Porque satisfez muitas pessoas que têm uma mente aberta e têm essa tendência de, assim, ler sobre tópicos não comuns e muito trabalhados na escola, ou talvez, assim, em grupos sociais mesmo, sabe? Obrigada, Júlia. Eu fico contente e fico mais contente ainda que essas conversas estejam entrando na escola, porque na escola é importante que a gente tenha liberdade para conversar sobre a vida, né? Então, assim, fica um agradecimento entusiasmado para a professora de vocês que escolheu ler o livro e tem liberdade para conversar com vocês sobre esses assuntos, inclusive me convidando e sabendo que eu não ia ter papas na língua, porque ela me conhece, sabia que eu ia falar exatamente o que eu penso. Então, é muito bom saber que existem escolas se abrindo para debates contemporâneos urgentes. Exatamente. E eu queria também ressaltar que eu de, assim, continuar a minha carreira, né, e de repente ingressar numa faculdade de direito, então você está aqui como uma inspiração hoje para Ai, que mim. delícia, que bom, eu fico muito feliz, Júlia, obrigada. Muito obrigada, eu fico feliz. A gente tem que ter realmente várias pessoas que nos inspirem e para as mulheres é muito importante a gente ter mulheres mais velhas que nos inspirem, porque isso faz com que a gente se veja, né? Alguns anos adiante, se veja, fala assim, não, eu vou copiar no bom sentido essa qualidade dessa pessoa, essa outra qualidade dessa outra pessoa. A gente vai montando na nossa cabeça um banco de referências do que a gente quer trilhar para a nossa vida, e eu fico muito honrada que eu seja também parte dessas suas referências, viu? Muito obrigada. Ah, eu que agradeço de receber. Muito obrigada. E você gostou do livro? Sim, como eu disse, agradou muito, sabe? Ler um livro que não seja tão comum, que seja, assim, quebrador de estereótipos ou até de padrões, sabe? Que bom. E você conversou sobre isso em casa? Você conversou sobre Minha Vida no Eco de Rosa na sua casa? Você comentou que estava lendo esse livro? Olha, eu comentei porque a gente geralmente traz muitos assuntos escolares, né, à mesa de casa, mas o que vai ter mais destaque sobre esse livro é a minha relatório sobre a entrevista de hoje, que com certeza eu vou contar para os meus pais, assim, com brilho nos olhos, por ter falado com você. Mas você, por favor, você fala para eles que eles estão fazendo um grande trabalho com a sua a formação humana, porque dá para ver a forma como você se coloca, realmente a gente percebe que eles estão dialogando muito, e isso é muito importante. Eu acho que também tem um bocado disso no Minha Vida na Cor-de-Rosa, tem muito... o livro não é um livro autobiográfico, eu não escrevi a minha história, mas eu misturei muitas coisas que eu vivi na minha adolescência e muitas coisas que eu tive de referências da minha própria família, né? Eu nasci em 73, né? Na época, eu sou filha de um pai português e uma mãe brasileira,
E meu pai, eu coloquei um pouco disso no livro, porque, enfim, é muito difícil também para mim pensar uma família, por exemplo, 100% brasileira, tem esse elemento estrangeiro, porque eu fui criada com um elemento de cultura estrangeira, né? Então, eu cresci numa família com hábitos, assim, hábitos de família paterna e materna, hábitos um pouco diferentes, porque minha família paterna toda tinha os hábitos da cultura portuguesa, enquanto a minha família brasileira tinha outras formas de se expressar, enfim, as coisas que gostavam de comer, né? Tudo. A cultura traz traz um leque de coisas, né, em si, né? Quando a gente fala em cultura, a gente não está falando só de cinema, de livro, a gente está falando de jeito de se vestir, de comida, de jeito de falar. Então, assim, eu cresci nesse lugar. E meu pai, ele veio para o Brasil porque em Portugal eles estavam vivendo um regime político ditatorial muito fechado. E os meninos, os rapazes, eram mandados para a guerra com 14 anos, com 13 anos de idade. Né? Então, Portugal tinha outras colônias que ainda na época, nos anos 60, e na África, Moçambique, Angola, ainda eram colônias de Portugal, o Brasil já não era mais colônia, vocês sabem disso, que a independência do Brasil já vai fazer 200 anos, no ano que vem, né? E a gente já não era mais colônia, mas Portugal ainda tinha colônias na África. E eles estavam sob uma ditadura e eles mandavam os jovens para lutar na guerra, nessas colônias. E o meu avô, decidiu sair com o meu pai com medo do meu pai ser mandado para a guerra. Né? Então, eles vieram para o Brasil. Quando meu pai chegou aqui no Brasil, meu avô chegou aqui no Brasil, 2 anos depois começou uma ditadura aqui no Brasil. Né? Então, assim, eu fui criada por uma família em que o valor da liberdade sempre foi repetido. Sempre foi repetido na minha casa que era importante a gente viver num país livre, num país que você pode falar o que você pensa, que você não está sendo ameaçado de ser preso porque falou o que pensa. Porém, também me foi ensinado que falar o que pensa não é ser irresponsável. Falar o que a gente pensa não é ofender o outro. Porque na minha casa, minha mãe repetia muito uma coisa assim: a sua liberdade termina quando a do outro começa. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas minha mãe, ela repetia muito isso. Ela falava assim: sua liberdade, ela termina no momento em que a liberdade da outra pessoa começa. Ou seja, para que eu tenha liberdade, é necessário que vocês também tenham liberdade. Então, eu não posso praticar a minha liberdade ferindo a liberdade de vocês. Eu não posso chegar aqui e ofender as pessoas, né, com a minha fala, ser arrogante, ser agressiva, ser estúpida, usar a palavra de forma que as pessoas se sintam machucadas, tratadas com preconceito. Por quê? Porque eu vou estar ferindo a liberdade das outras pessoas. E quando a gente fere a liberdade das outras pessoas, a gente abre as fronteiras para que as pessoas se ofendam mutuamente, para as pessoas se ferirem mutuamente, né? Então, quando compreender liberdade de expressão, também é compreender que a gente tem que ter um resguardo de respeito com o outro, com a outra pessoa. Isso que é uma sociedade livre, justa, igualitária, né? Na sociedade livre, não é assim, eu falo o que eu quiser porque eu sou a melhor, porque eu sou rica, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não. A gente precisa compreender a liberdade dentro de uma dinâmica de respeito entre as pessoas, né? E eu cresci nessa família, e eu acho que eu consegui também colocar um pouco disso no contexto familiar da Olivia,
né? Um lugar de diálogo. Embora ela também tenha medo, acontecem as coisas, ela fala, não vou contar, se sente envergonhada, ou às vezes tem uma tendência a falar assim, vou esconder isso, não vou falar. Que também é normal ao longo da vida, às vezes a gente tem receio e às vezes a gente não quer contar, né? E Mas, foi até bom você ter ressaltado esse intermédio entre os seus pais e os pais da Olivia, porque eu tenho uma pergunta sobre isso. então passa. Só que antes, eu acho que a Gabi, né, ela estava procurando um trecho do livro. Gabi, você voltou? Bonita. Gabi, achou o primeiro parágrafo? Sim, eu li o primeiro parágrafo. O que você achou dele? Eu concordo com a senhora, realmente foi a parte mais impactante, principalmente essa frase aqui, ó. As coisas pequenas parecem sem importância, mas quando na verdade são tudo que importa. Então, Gabriela, na real, é isso que eu penso sobre a vida. A gente tem que cuidar das coisas pequenas. Tem que cuidar das coisas pequenas. Diariamente. Fala, Júlia. O que você tem para perguntar sobre Bom, família? eu tenho 4 perguntas, né, que eu achei bem importante saber a sua resposta. E eu já vou adiantar com a quarta, porque você já trouxe à tona, né? E então foi o seguinte: considerando que eles se mostraram um tanto contraditórios durante a história, qual é a sua opinião sobre os pais da garota? Então, Júlia, eu tento, quando eu escrevo, construir personagens reais, sabe? Eu conversei com uma turma numa escola recentemente, e um dos garotos, ele até ficou preocupado, ele escreveu para mim no Instagram, e eu já vou repetir aqui para vocês. Gente, no Instagram eu não tenho limite de aceitar amigos, então todo mundo que quiser me juntar no Instagram, escrever mensagem, eu converso, eu troco mensagem, porque assim, Facebook é limitado, né? Tem um número X lá de pessoas, mas o Instagram a gente pode se comunicar. E eu falei isso na outra turma, e eles me adicionaram, e tá. E aí a gente passou a se seguir, e ele até ficou preocupado, falou para mim, Penélope, eu fui ofensivo? Eu te agredi com a minha pergunta? Eu falei, não, de forma alguma. Porque ele falou para mim que a minha personagem era muito contraditória. Porque, enfim, a história incomodou ele em alguns lugares, né? Alguns lugares. E é fácil pensar que essa história incomoda muita gente, porque a gente vive numa sociedade estruturalmente muito machista. Então, falar de determinados assuntos, às vezes, né, pega ali em algumas coisas que são difíceis das pessoas mexerem. Principalmente quando a gente é jovem e às vezes a gente fica ouvindo valores ali ao nosso redor do ambiente familiar, por exemplo, que a gente vive, e a gente respeita a nossa família. Então a gente acha que a nossa família que está pensando certo, né? Então é difícil se contrapor, né? Mas eu falei para ele que ele não estava me ofendendo, que eu adoro ser contrariada no debate, né? Porque a gente pensa. Se todo mundo concorda com a gente o tempo todo, fica fácil, a gente fica, né, na moleza. E quando a gente é contrariado, quando a gente é contestado, a gente tem que pensar, a gente tem que trazer argumentos, a gente tem que provocar uma outra dinâmica na conversa para poder expor o nosso ponto de vista com fundamentação, né? E a contradição humana, ela é algo real, é algo da vida real. É algo da vida real, gente. Pensem comigo. Às vezes tem uma pessoa que a gente não gosta, e a gente olha para aquela pessoa e a gente vê todos os defeitos da pessoa, como se fosse uma radiografia, um raio-x. A gente vê todos os defeitos daquela pessoa. Mas a gente se incomoda, principalmente às vezes com defeitos
que nós temos parecidos. Essa é uma das contradições humanas. Às vezes, por exemplo, um pai ou a mãe briga com o filho por causa de um defeito, vamos colocar entre aspas, do filho, porque sabe que na adolescência ou na infância agia igualzinho e que até hoje às vezes faz aquilo. Então, às vezes briga com o filho e fala, você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso. E às vezes o pai ou a mãe é muito teimoso, é muito teimosa. Então, assim, essa é uma contradição humana. É uma contradição humana, né? Às vezes a gente critica aquilo que a gente tem na gente. Critica no outro aquilo que a gente tem na gente. Então, eu tento construir personagens, Júlia, que conversem com a vida real, porque é muito chato a gente ler um personagem que, cara, tem nada de humano, né? É muito perfeito, é muito perfeito. Teve gente já também que falou para mim, nossa, mas a Olivia é muito madura, a Olivia é muito... Eu falo, a Olivia é muito madura, mas ela esconde, ela tem medo, ela se sente envergonhada por uma violência que ela sofreu. Então, assim, pera, não é tudo não são todas as flores do mundo, né? Ela tem momentos também difíceis e contraditórios. Aí a pessoa fala, é verdade. Então, mas existem adolescentes maduros, emocionalmente maduros. Existem adolescentes que sentam numa mesa para conversar com pessoas adultas e têm ponderações mais maduras do que muitos adultos. Né? Porque o fato de ter pouca idade não significa que aquela pessoa não tenha potencial de reflexão profundo, inclusive, né? Existem crianças pequenas que fazem reflexões que você fala assim, o que essa criança falou? Né? Então, a gente não pode subestimar as pessoas pela idade que elas têm. Porque se fosse assim, gente, as pessoas velhas iriam só falar coisas maravilhosas. E a gente conhece muita pessoa velha que está aí na mídia, na política, não sei, e que está falando asneira. Ou seja, viveu 80 anos, viveu 70 anos e não aprendeu. Agora, tem gente com 13, com 12, que fala determinadas coisas que você fala, putz, não tinha pensado nisso, não tinha pensado com essa profundidade, você tem toda a razão. Então, assim, eu tento, Júlia, conversar com as minhas personagens e colocar nelas as contradições que eu tenho em mim e que eu não tenho medo de admitir que tenho. Quando vocês escreverem uma história, criarem uma história, quem gosta de escrever história, quem gosta de criar história, ou quem gosta de desenhar, ou quem gosta de fotografar, procurem as imperfeições. As imperfeições na arte são a grande beleza da arte. A grande beleza da arte está em poder retratar a beleza da imperfeição. Porque essa fragilidade, esse olhar para o que a gente pode ser melhor, é que torna a gente realmente mais humano. Quando a gente se vê como perfeito, a gente não pode fazer mais nada. Então, para mim... É engraçado a sua resposta. Para mim é isso. Porque, para mim, essa característica em especial dos pais da Olivia tinha passado despercebido por você. Eu tive essa percepção. Mas não, foi tudo proposital. Isso, assim, é genial, sabe, da sua parte. Eu não sei, eu até agradeço o elogio espontâneo que você fala genial. Eu acho que nada é genial, sabe? É meio óbvio. Mas o que eu posso te dizer, como escritora, é que isso é reflexo da leitora que eu sou. Sabe? Acho que quando você escreve, olhando para aquilo que você lê, você... Sabe isso que você falou de inspiração? A gente olha para aquilo que a gente lê, a gente fala, nossa, quando eu estiver escrevendo, eu tenho que prestar atenção nessa estrutura, nessa construção de personagem, porque isso aqui enriquece, isso torna vivo, dá a impressão que eu vou encontrar com a Olivia no meio da rua. O bom livro é esse, né? É aquele livro que a gente termina e que a gente tem a impressão que aquilo existe. Mesmo que seja fantástico. Às vezes a gente lê um livro de literatura fantástica que é tão bom, que é tão vibrante, que a gente, em algum lugar, a gente acredita que aquilo existe.
né? Em algum lugar você fala assim, não, em algum lugar existe esse ser, existe esse mundo fantástico. Em algum lugar eu posso encontrar um buraco que eu vou cair no País das Maravilhas, porque é tão bom, é tão bem contada a história que você consegue enxergar, né? Você consegue visualizar. E é isso que eu busco, mas eu acho que eu busco porque eu sou uma leitora que procuro isso no que eu leio. E aí eu consigo ir trazendo para a minha escrita as coisas que eu acho que são boas de ler, sabe? Nada se cria, tudo se copia, Júlia. A gente copia muito, né? A gente copia muito, mas copia num bom sentido, não de fazer plágio. A gente copia no sentido de se inspirar mesmo, de falar, poxa, eu quero fazer algo bom assim. Sim. É uma reflexão muito boa que você trouxe à tona. E então, vou para a segunda pergunta. A primeira, na verdade, porque eu já tinha pulado para a quarta, né? No início da trama, a personagem passa por duas situações que envolvem a cor azul desbotada, uma traumatizante e outra romântica. Se você estivesse no lugar dela, qual decisão em relação a utilizar ou não as flores dessa cor? Então, olha só, novamente a gente está falando de contradição, né? Porque ela usa a mesma cor para mostrar que duas memórias são ativadas a partir da mesma cor. E eu acho que a gente vai tendo assim. Hoje em dia a gente fala de gatilho. A gente não fala de gatilho, hoje em dia as pessoas não falam, isso é um gatilho para tal coisa. Vocês já ouviram isso, essa expressão? Falar, isso me ativa um gatilho. Eu não sei muito usar, eu não uso essa expressão. Eu não uso porque gatilho para mim me lembra arma e eu não sou muito fã de arma. Mas eu vejo que muita gente usa isso, expressão de gatilho, essa música é um gatilho, sei lá, usa essa expressão. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente às vezes tem alguma coisa que ativa diferentes tipos de memória na gente, né? Por exemplo, eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu há alguns anos, há 5 anos. Então, determinadas coisas me lembram a minha mãe, mas me lembram a minha mãe viva, né? Coisas que ela gostava, o que ela fazia, o que ela falava, que eram muito engraçadas e tal, e automaticamente me lembram que minha mãe morreu. Então, assim, a gente tem que lidar com isso na vida. E eu acho que o que eu tentei, Júlia, não sei se eu consegui, todo mundo que está aqui, vocês que leram o livro, eu não sei se eu consegui esse resultado, mas o que eu tentei no Minha Vida na Cor-de-Rosa foi mostrar que, por mais que a gente enfrente um problema terrível, a gente tem que ter repertório na nossa imaginação, a gente tem que ter repertório de coisas positivas, né, para a gente lidar com aquele episódio muito ruim. É muito importante ter esse repertório. Assim, quando a Olivia começa o livro falando assim do Ivan, do menino, da coragem do menino, que se expõe, que canta para ela, compra um presente, não sei o que, ele era apenas uma criança. Poxa, todo mundo sabe que esse tipo de situação é aquela que a gente vai falar que é pagar mico, né? Falar assim, nossa, como é que você vai se expor a fazer uma declaração de amor na frente de todo mundo, ainda mais sendo uma criança. Quando a Olivia ela vai contar a história dela, ela começa primeiro por uma boa lembrança. Ela lembra de algo muito bom que um menino, alguém do sexo masculino, fez para ela. E que ela vive depois uma experiência muito negativa com alguém também do sexo masculino. Mas o fato é que os dois serem do sexo masculino não é o problema. O problema está na atitude do agressor. E ela não pode odiar
todo mundo que é do sexo masculino. Ela não pode passar a odiar o pai, os tios, os avós, os irmãos, os amigos, o namorado, porque são do sexo masculino, porque ela sofreu a agressão de alguém do sexo masculino. Ela precisa discutir esse episódio de uma outra forma. E é isso que eu tentei fazer no livro. Eu tentei mostrar que a gente precisa rechear o nosso imaginário com referências positivas, com referências construtivas a respeito das nossas experiências, dos nossos sentimentos, que é para a gente sair de situações difíceis. Entende? Para a gente sair dessas situações difíceis, a gente precisa ter aonde se apoiar. E aonde a gente se apoia? Em memórias, em outras memórias, outros conjuntos de memórias que são positivas. Por isso que é tão bom ler. Ler muito, ler fantasia. Porque quando você está lendo um livro, você vive na pele daquele personagem. Por exemplo, eu adoro Harry Potter. Não sei se alguém aqui não gosta, mas eu adoro Harry Potter e eu sou corvinal, tá, gente? Era meio explícito que eu sou corvinal, porque o pessoal do Corvinal é muito estudioso, curioso, né? Enfim, eu combino com essa casa. Mas quem não conhece nada sobre o universo de Hogwarts, não sabe do que eu estou falando, talvez conheça pelo menos um pouco do universo das personagens, que existem, os adolescentes são bruxos e vão para uma escola para treinar magia e tá. E aí é uma história maravilhosa, né? Uma história que tem seres maravilhosos, fantásticos, não são seres reais, mas que durante a história inteira trabalha com sentimentos humanos, com medo, com ansiedade, com abandono, com perda, com o luto, um monte com injustiça. A gente tem um monte de sentimentos humanos sendo tratados durante as histórias. Então, quando você lê um livro, mesmo que seja de literatura fantástica, que te ajuda a pensar o que eu faria no lugar dessa personagem, você vai recheando o seu imaginário com essas reações que você teve na ficção. Você não viveu de verdade em Hogwarts, mas você, na sua imaginação, você viveu. Você experimentou. E essas referências, elas ficam no cérebro, elas ficam na memória. E quando você se vê numa situação muito difícil, você acessa todas as referências, as que você experimentou de verdade e aquelas que você experimentou no pensamento, de forma ficcional. Então, assim, como a gente não vai ter oportunidade de viver tudo na vida, porque nós vivemos poucos e somos limitados, assim, a gente pode viver muito mais na ficção também, junto com a nossa vida real. E isso vai dar força, músculo para a gente reagir em situações complexas, em situações delicadas. E é isso que eu tentei mostrar com a narrativa da Olivia. Ela recorre o tempo todo a memórias boas, a histórias que ela ouviu, a lembranças, a histórias da amizade. Ela briga com uma amiga por causa de uma bobagem, de uma disputa, mas ela se lembra, ela tem uma memória que essa amizade tem uma história. Então ela recorre à memória para perdoar essa amiga, porque a memória da história juntas é muito maior do que o episódio ruim. Então eu acho que é essa ponderação que eu tento fazer na minha vida na Cor-de-Rosa. Sim, e eu também gostei bastante do exemplo sobre Harry Potter, porque eu sou uma fã. Será que tem alguém aqui que não gosta do Harry Potter? Pode se manifestar. Eu espero que... Gabriela, você gosta? Gabriela, nós vamos converter você, Gabriela. Gabriela, nós vamos converter você. Você vai ter que sentar com a gente para a gente conversar sobre Harry Potter, né, Júlia? Vamos fazer o grupinho. Mas então, você também gosta. E
Continua, Júlia, desculpa. Tá, e uma outra pergunta é, no universo do livro, qual seria o destino do personagem Eduardo? E que conselho você gostaria de dar para pessoas de ideologia como a dele? Eu acho que o Eduardo, ele tá... Ai, o Eduardo. Eduardo, ainda bem que o Eduardo no livro é bem novinho, tem tempo para aprender. O duro é a gente se deparar com a mesma fala de pessoas muito experientes e com a mesma fala de pessoas muito experientes que ocupam cargos de poder. Aí é difícil, é bem difícil. Então, o que eu tenho para dizer para o Eduardo é o seguinte: a gente precisa, na vida, aprender a buscar respeito, respeitando as pessoas. É isso que eu tenho para falar, de forma geral. Então, quando a gente encontra na vida Eduardos, como esse do livro, né? Não o nome Eduardo, mas como esse personagem que por acaso se chama Eduardo, a gente tem que dizer para essas pessoas assim: busque no mundo o respeito que você quer para você mesmo, oferecendo esse respeito às pessoas. A conta, a matemática é bem simples, né, gente? É dar aquilo que você quer receber. É uma matemática muito simples. Infelizmente, as pessoas às vezes querem dar pouco e receber muito, né? Querem tratar as outras pessoas com desrespeito flagrante e querem ser respeitadas em todas as suas opiniões. E aí essa matemática fica desequilibrada, né? Então é isso que eu teria para falar com essas pessoas como o Eduardo. Mas eu acredito no livro, eu acredito muito que a falta de vivência de quem ainda está com pouca idade permite que a pessoa se reformule. O que eu fico mais chateada é quando eu vejo pessoas que já são bem vividas, falarem atrocidades assim, ensinarem os filhos ou a pensar dessa maneira. Aí eu fico realmente muito chateada mesmo. Para uma pergunta, você poderia compartilhar o exemplo mais marcante de sororidade que aconteceu? Comigo? Isso. Eu tenho um exemplo muito marcante, mas muito triste. Então, eu vou compartilhar com vocês. Eu sofri uma agressão de um namorado, agressão física, e foi muito terrível. Foi muito difícil, porque eu não tive como me defender, né? Foi inesperado. Ele me deu um tapa e me machucou. Me machucou no rosto. Um tipo de lesão que ficou durante alguns dias. E quem me ajudou a superar esse episódio foi uma amiga minha, de muitos anos. Nós éramos amigas desde os 14 anos, e a gente já estava lá com 19, 20 anos, quando isso aconteceu, 19 anos. E ela me acolheu. E em nenhum momento ela falou para mim assim: onde você estava com a cabeça, que você foi namorar com esse sujeito? Em nenhum momento ela me julgou. Ela simplesmente falou para mim que o errado naquela situação, a pessoa errada era ele, não era eu. Ela me acolheu de uma maneira muito positiva e que naquele momento foi fundamental para que eu conseguisse respirar de novo e dizer assim: bom, eu vou superar isso. Mas é o tipo de coisa que se alguém faz por você, você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer, né? Ela teve muita força de não me julgar. Porque a gente, às vezes, tem uma tendência de julgar as pessoas, inclusive as pessoas que sofreram uma violência. Falar: ah, mas mexeram com você, passaram a mão em você, ou falaram uma bobagem para você, mas com que roupa que você estava?
né? Isso é muito comum, né? Ah, o seu namorado te maltratou, mas então por que você estava namorando com ele? Você fala, nunca, eu não ia adivinhar que a pessoa ia fazer esse tipo de coisa, que a pessoa ia chegar a esse ponto, né? Então, a gente tem uma tendência muito a julgar as pessoas, inclusive as pessoas que são vítimas de agressão. E o fato dessa minha amiga não ter me julgado me marcou profundamente. E eu acho que é o tipo de exercício que a gente tem que fazer nas nossas amizades, nas nossas relações de afeto. É tentar não julgar as pessoas, é tentar escutar as pessoas como a gente gostaria de ser escutado e acolher. Acolher. A pessoa vai refletir por ela mesma, para as próximas experiências, ela tentar não cair na mesma cilada, né? Ela não precisa do julgamento na hora que ela está machucada. Na hora que ela está machucada, ela precisa de acolhimento. Acho que é um dos exemplos mais fortes que eu tive na minha vida de sororidade. Júlia. Obrigada pelas respostas das perguntas, foram bem claras, bem explicadas. Então, eu acabei por aqui. Muito Tchau. obrigada. Alguém mais vai falar alguma coisa? Não? Prof. Maravilhosa. Novamente, tê-la conosco, e é um prazer, porque nós temos aqueles alunos que gostam muito, querem saber e queriam conversar com os escritores, né, de verdade, porque nós só lemos, e nós, como estamos em Andradina, estamos tão longe de tudo, né? Então, eu quero um dia ir aí pessoalmente, tá bom? Vocês me convidem. Olha, sabe, quando tiver assim, que você pode vir, né, que já estiver livre, eu acredito que o ano que vem nós já... Tomara, professora. Olha, eu agradeço muito o seu convite, muito obrigada. Toda vez que eu puder, tendo agenda, eu atendo os estudantes, leitores e as professoras, os professores com o maior prazer, porque eu acho que não tem coisa mais valiosa do que esses encontros. E também agradeço a todos e todas aqui que me escutaram com muita franqueza. Esse é meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa muito franca, muito direta, muito honesta, dentro de casa, fora de casa. Os meus filhos sofrem com isso também, porque eu falo o que eu tenho que falar com muita honestidade. Então, é uma faca de dois gumes, né? É o lado bom e o lado ruim da franqueza. Não tenho vergonha de falar sobre nenhum assunto delicado, nem tenho dedos, porque a gente precisa muito exercitar essa comunicação direta, franca, que valorize a vida, que nos fortaleça para que a gente tenha mais ideia do que é ser feliz, sabe? E ser feliz não é ter todos os dias tudo que a gente deseja acontecendo. Ser feliz também é conseguir lidar com a dificuldade, né? A felicidade também tem a ver com como a gente lida com as dificuldades. Então, professora, muito obrigada por trabalhar a sua sala com liberdade. Parabéns e muito obrigada. Obrigada a você, Penélope. Mais uma vez, né, a sua obra tem nos ajudado muito. Um grande abraço, que dê tudo certo em sua vida, seja muito feliz. Eu espero vocês acompanhando lá no Instagram, até porque tem livro novo saindo e a gente está super feliz com outro livro que eu lancei com a Editora do Brasil, que é o Ainda Assim Te Quero Bem, que é uma história muito forte. Eu espero que vocês também leiam e comentem e a gente siga caminhando juntos, tá bom? Um beijo, gente. Eu vou pedir para o Pedro enviar para mim. Isso mesmo. Acho bom. Um beijo, gente. Tchau. Fiquem bem. Tchau.